Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu faço uso dessa tribuna para tocar num assunto, senhor presidente, senhores vereadores, que merece ser avaliado e debatido pela sociedade, né, como um todo. Há alguns dias atrás, a presidente Dilma, ou semanas atrás, a presidente Dilma, ela assinou um decreto que obriga os órgãos do governo federal a publicar na internet os salários de todos os servidores públicos federais, ou seja, expor os contra-cheques dos servidores para quem quiser ter acesso. A justificativa primeira para isso, segundo consta nos jornais, é a transparência da gestão pública. Ocorre que a própria presidente chegou a declarar na imprensa que mostrar quanto ganham os servidores é um inibidor para todos os maus usos do dinheiro público. Isso é condenar o salário do servidor como uma coisa ilícita. E é bom lembrar que ter salário não é crime, não é corrupção. É de triste lembrança os discursos do governo presidente Collor, ele caçado por corrupção, se dizendo caçador de marajás. Pois esse caçador dos marajás usava o servidor como bode expiatório enquanto começavam a grande operação de desmonte dos serviços públicos nesse país, com privatizações, terceirizações e liquidação de órgãos inteiros. Por exemplo, a SUCAM foi extinta. Qual o resultado? Voltou às doenças radicadas como a dengue. Ou não é verdade? Eu digo que esta talvez não seja a intenção da presidente Dilma, mas ela está pegando foco errado se quer combater a corrupção nesse país. Todos sabem por onde passam os maus usos do dinheiro público em escalas monumentais. Eles passam por dentro do sistema financeiro, que, livre de um controle rigoroso, vão parar em contas secretas em paraísos fiscais. Não foi isso, por exemplo, como mostrou fartamente o livro Privataria Tucana, que revelou, inclusive, como o caminho por onde foram enviados ao exterior dezenas de bilhões de reais, fruto de propina e privatizações. É necessário que se criem leis duras de fiscalização do dinheiro que irriga o sistema financeiro, inclusive do narcotráfico, e se estará dando um duro golpe na corrupção, pois nenhum corrupto consegue guardar milhões, bilhões debaixo do colchão. Aliás, criem-se leis para punir não só o político corrupto, mas também o empresário corruptor, para ver como as coisas podem mudar. Como pode uma grande empresa corromper uma parcela da classe política? Um prefeito, um vereador, um governador, um deputado, um senador, para levar vantagem numa ilicitude e sair ilesa para voltar a corromper, passo adiante em outra licitação. Mas nessas coisas não se mexe. E querem mexer com a privacidade do salário do servidor, deixando exposto, inclusive, a risco de segurança. Vejamos as coisas do ponto de vista de São José. Seria muito estranho, por exemplo, uma professora municipal ter o seu contra-cheque colocado na internet, à vista de todo mundo, quando o atual prefeito, os prefeitos anteriores, sequer publicam seus atos administrativos no diário eletrônico. Ninguém mais nega que a crise econômica mundial trouxe efeitos para o Brasil e que uma das consequências tem sido o corte do orçamento federal. Que este ano os cortes de investimentos públicos foi de 60 bilhões de reais. Este corte, vereador Moacir, ele é uma exigência dos bancos que detêm títulos públicos, títulos da dívida pública, que querem receber os seus altos dividendos por isso. Somente no orçamento federal deste ano estão previstos gastos com dívida pública na ordem de 47%, ou seja, correspondente a 800 bilhões de reais que estão reservados para os banqueiros.
pode mensurar o que significa 800 bilhões de reais, 47% do orçamento do governo federal, reservado para pagar os dividendos àqueles que investem em título da dívida pública, em especial os grandes bancos, porque quem pode operar, primeiramente, na compra dos títulos públicos, são as grandes financeiras, os grandes bancos. As operadoras, inclusive, são como nós conhecemos aí e aprendemos um pouco na CPI, eles são apenas, trabalham no mercado secundário. Portanto, 800 bilhões de reais, 47% do orçamento federal, aí dá o caos na saúde, dá o caos na segurança, dá o caos na educação, dá o caos no sistema de infraestrutura do país. Pareceu-nos estranho que a presidente Dilma tenha anunciado esse decreto e publicação dos salários dos servidores no momento em que milhares desses servidores estão em greve, que são os servidores federais, como nas universidades federais, e estão em greve exigindo o cumprimento de acordo por reajuste salarial, incorporações de direitos, novos concursos públicos, etc., firmados no ano passado com o próprio governo federal, que agora alega falta de dinheiro para cumpri-lo, mas economizou, cortou 60 bilhões de reais esse ano, a conta de uma suposta crise internacional. A melhor resposta que um governo pode dar à greve não é a retaliação, nem o confronto, mas a negociação, o atendimento do que foi feito, e não o corte dos salários, como estão propondo. Cortar o ponto dos servidores grevistas federais e a busca do acirramento, isso precisa ser revisto pelo governo federal, que eu elegi. Como precisa ser revisto esse decreto sobre a publicação do salário dos servidores. Os salários dos Barnabés, como são chamados funcionários públicos, nada tem a ver com a prática de corrupção, que está em outro lugar e não se pode fingir que não se sabe. Que a sociedade saiba que todo o salário do servidor é votado por lei. Que a sociedade saiba onde estão lotados os servidores em cada secretaria. Que a sociedade saiba como é que se constitui o salário do servidor. Quanto é o inicial da carreira de um engenheiro. Para saber se aquele servidor que lá está ocupando um cargo de diretor realmente tem nível superior para ocupar aquele cargo de nível superior. Que a sociedade saiba quais são as vantagens indiretas de um fiscal de tributos, por exemplo, que tem uma produtividade. Agora, se eu demonstrar quantos servidores tem de fiscal de tributo no município, se eu comunicar em que local eles estão instalados, estão lotados, se eu apresentar a tabela salarial deste fiscal de tributos, se eu apresentar todas as vantagens que ele tem, é perfeitamente possível qualquer um, medianamente, saber fazer as contas. Que o Ministério Público, que o Tribunal de Contas do Estado fiscalize quem está acima do teto salarial do governo federal. Parece que tinha gente ganhando 35 mil, na época do Collor tinha gente também ganhando 50 mil, e continuaram ganhando depois. É uma situação, aparentemente, que ninguém gosta de tocar, mas é uma forma transversa de trazer novamente o conjunto dos servidores públicos para justificar as mazelas do poder, para justificar a situação de corrupção que está envolvido, parcela do Congresso Nacional, parcela dos governadores de vários estados do Brasil. Afinal de contas, uma empresa não ganha uma licitação a nível de Brasil, a nível de estado e município, na ordem de quase 3, 4 bilhões, como ganhou, se não me engano, a Delta. E será que tudo aquilo é corrupção? Não sei. O Ministério Público tem que investigar. A Polícia Federal tem que investigar. Então, a situação do salário dos servidores, a forma, sim, de ter transparência. Agora, é importante que nós soubéssemos, por exemplo, que o Judiciário também defende, o governador defende, quem são os cargos comissionados que trabalham nas nossas regionais. Não queremos ver o contra-cheque, queremos ver o nome do pai e o nome da mãe. Por que não fazem? Se tem um secretário de administração, o nome do pai e o nome da mãe. Se tem um filho de um juiz trabalhando no Ministério Público, o nome do pai e da mãe. Não quero saber o contra-cheque dele.
Quero saber se há ou não há o nepotismo cruzado que está acontecendo nesse estado, está acontecendo nesse município, da forma como acontecia no governo anterior. Mas o que está sendo exposto é o salário do servidor, como se este salário, a população ao ver, chegasse a alguma conclusão. Não temos diário oficial eletrônico, não sabemos das licitações, né? Nem muitas vezes a nível do governo federal, e a tônica hoje é se divulga ou não divulga o contra-cheque dos servidores. Os vereadores têm que divulgar. Aqueles que são eleitos pelo povo devem divulgar, os secretários devem divulgar, os deputados federais devem divulgar, porque eles foram eleitos pelo povo para serem transparentes. Agora o servidor passou em concurso público e ele tem que ser mantido a sua privacidade. Na tribuna por 10 minutos.